Ei, gente, tudo bem? Meu nome é Inês, eu sou diretora assistente do Cine e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Café com Foca. Hoje eu estou aqui com Vinícius Tavares, nosso professor, com o Pedro, diretor da Unesco, Davi, diretor da UMT, e com o diretor assistente João, da Academy Awards. Hoje estamos aqui para falar sobre poder e preservação cultural na construção de identidades e também na transformação social. Mas antes da gente começar a debater sobre isso, é importante a gente dar um passo atrás e entender o que de fato é cultura. Cultura, de forma simples, é aquilo que dá sentido à vida em sociedade. O sociólogo alemão Max Weber já dizia que os seres humanos eles vivem um mundo carregado de sentidos. Então, nós não apenas existimos no mundo físico, mas a gente também interpreta o mundo, a gente cria sentidos, valores e também significados. E é isso que chamamos de cultura. Mas para a gente conseguir aprofundar um pouco mais nesse assunto, eu vou chamar o Vinícius para falar sobre cultura. Tudo bem, Inês. Bom, a cultura, como você bem estabeleceu, né, dá sentido para a vida e para as relações, mas é muito importante a gente entender que a cultura ela aparece a partir de processos relacionais. Então, ela não surge de um vácuo de relações sociais, de trocas. Esses processos de significado eles são feitos exatamente a partir das relações que nós temos enquanto sociedade. Portanto, a cultura também é uma coisa viva. Ela pode mudar, ela pode ter um dos seus elementos que pode morrer efetivamente. Tudo vai depender daquela sociedade, de como aquela sociedade compreende aquele elemento cultural. Então é muito importante que a gente destaque que existe gente que precisa reificar, viver aquela cultura, significar e ressignificar aquela cultura, aquele valor, aquele sentimento sobre a vida. Então a cultura ela nasce a partir e se estabelece e vive, né, a partir das relações sociais. Como o Vinícius bem falou, a cultura ela surge através das relações sociais. Então é importante a gente lembrar que ela é resultado dessas interações entre os humanos. Nenhuma sociedade viveu de forma 100% isolada, mas sim houveram trocas comerciais, casamento entre povos, guerras e também migrações que formaram tudo isso que hoje a gente chama de identidade cultural. Dessa forma, desde os festivais religiosos da antiguidade até os mega-eventos atuais, esportivos e também culturais, existem as dinâmicas de interação que elas promovem encontros de larga escala e elas também criam um sentimento compartilhado que transcende as fronteiras locais. Davi, esses encontros eles conseguem influenciar a identidade das pessoas? Se sim, de que forma isso acontece? Olá, Inês. Enfim, os mega-eventos, eles realmente têm essa questão de interação entre os povos e criar uma cultura, um sentimento de pertencimento. Por exemplo, na Grécia Antiga, com as Olimpíadas, na Antiguidade, tinha esse sentimento de um povo unificado com um único propósito, tanto que as guerras que tinham entre as cidades e estados gregas eram paradas no momento que tinha as Olimpíadas, a cada 4 anos, e eles se juntavam em torno desses eventos. Naquela época tinha a questão religiosa bem prevalecente, não é o caso de hoje em dia, mas se criava esse sentimento de todos pertencerem a um mesmo grupo étnico, a uma mesma cultura, ter o mesmo entendimento de mundo, e esse ponto em comum deles, que era os Jogos Olímpicos, ajudava a criar esse tipo de pertencimento. Muitos sabem que as cidades-estados gregas, Atenas, Corinto, Esparta e outras cidades, elas se viam como países diferentes, como coisas diferentes de um da outra, mas a cultura que eles tinham, que se refletia nos Jogos Olímpicos, unificava eles como uma cultura só. E ao longo dos séculos, milênios, até depois que se teve a última Olimpíada do Mundo Antigo e voltou até nos Jogos Modernos no século XIX, final do século XIX, voltou a se ter um sentimento de pertencimento, mas isso mais a nível nacional, com os países, todos os países se juntando em prol de um atleta, uma modalidade esportiva que não se tinha muito interesse, muita visibilidade, mas nos Jogos Olímpicos eles se unem e torcem para esse esporte, para todo o país, para ganhar prestígio internacional.
E hoje em dia, antigamente tinha as suas questões. Hoje em dia temos outras questões também que unem dentro dos mega eventos, como as Olimpíadas, que são, por exemplo, as questões ambientais, questões sociais, que ficam em evidência nesses jogos e também criam um sentimento de igualdade e pertencimento entre todos os povos desse país. Davi, atualmente nos tempos modernos, os mega-eventos eles retomam essa dimensão de encontros culturais, mas inserido em outra lógica, então urbana e globalizada. Eventos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, eles têm impactos que ultrapassam o campo esportivo, mas eles têm mobilização nas dimensões ambientais, culturais, econômicas, políticas e também sociais. Ao mesmo tempo, em que eles revelam algumas contradições, como o deslocamento populacional, impactos ambientais e também a exclusão social. Na sua opinião, como que esses problemas eles poderiam ser evitados nos mega-eventos? São muitos problemas, muitas questões que envolvem o planejamento e a realização dos mega-eventos, porque é uma questão muito delicada de você balancear a segurança, a seguridade, a inclusão com um espetáculo que todo mundo vai lembrar, com um encontro de culturas, uma troca de conhecimentos que será impactante. Então, é sempre importante que os mega-eventos tenham em mente, tenham o conhecimento do que eles querem fazer, o objetivo deles. Um evento esportivo, um evento musical tem que ter conhecimento do objetivo que ele tem. Se ele quer promover artistas menores, artistas minoritários, se ele só quer fazer um espetáculo memorável, grandioso, se um evento esportivo quer ser só um encontro para mostrar os melhores esportistas do mundo, ou se quer promover esportes não conhecidos e pouco investidos nos países. É tudo uma questão de saber onde que quer ser investido o dinheiro para os mega-eventos, uma questão de saber qual que é o objetivo que esse mega-evento tem na sua realização, na sua preparação. Os mega-eventos, eles continuam funcionando como espaços de encontro culturais, mas eles também trazem contradições sociais e ambientais. Como você avalia o equilíbrio existente entre os legados positivos dos mega-eventos e os impactos negativos que esses também deixam nas cidades e nas comunidades que os recebem? Com o tempo, essa lógica de encontro cultural foi se transformando e se tornou também um espaço de poder, e é sobre isso que vamos falar agora. Ao longo da história, as culturas se expressavam por meio de objetos, monumentos e símbolos. E esses elementos eles não eram apenas decorativos, mas eles carregavam a memória e a identidade de um povo. Pedro, de que forma esses símbolos podem servir como resistência? Excelente pergunta. Na realidade, quando a gente estuda a destruição de patrimônio, é o que a gente chama de memoricídio, né? A destruição de bens de cultura que trazem sobre a memória do tempo, dessas coisas. Você percebe que é uma maneira muito eficaz de você acabar destruindo um povo, de você ajudar a construir uma forma de ter um controle. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma maneira que destruir uma memória, destruir objetos culturais é uma forma de controle, permanecer esses objetos, tentar resistir isso, é uma forma de tentar resistir ao poder que, de alguma forma, tenta te prejudicar, digamos assim. Se nós pegamos um exemplo mais clássico, a Europa com a América, a Europa com a África, a gente tem diversas vezes, diversos relatos, diversos movimentos culturais de resistência. Pegando aqui no Brasil, para ficar mais simples, a gente tem o exemplo do samba, que muitas vezes já foi proibido, sempre foi associado com a cultura da população negra, foi reprimido. Nós temos religiões de matriz africana, que também já foi proibida, só era aceita religiões cristãs, que era visto como religiões europeias. Enfim, existem diversos movimentos que se mostraram ao longo dos anos não só uma necessidade de deixar uma religião ou uma ação cultural, como também uma necessidade de proteção, de defesa, de luta. E essas ações, elas atraem a memória e não deixam que o povo esqueça
os reais problemas por trás disso. Assim, na cultura pós-moderna, pode-se dizer que o poder se manifesta através de símbolos de prestígio, do consumo, da estetização da vida e da ostentação? Ao longo dos anos, a cultura não só surgiu em grupos de elite, ou grupos de pessoas que têm dinheiro. Muitas vezes a gente tem essa impressão, essa sensação, mas a realidade é que não. Se nós formos pegar o que é mais popular, assim como as músicas, elas vêm de todas as regiões, todos os grupos, a pintura, a arte. Nos últimos anos, né, com o advento da sociedade, começou-se a ter uma ideia de que arte é só o que está dentro de museus, são só aquelas pinturas refinadas que, enfim, não representam necessariamente a cultura e a arte como um todo. A arte está em diversos cantos. Pode ser o desenho de uma criança que fez um papel para uma mãe, isso representa muito bem cultura, isso representa muito bem história, muito bem traços culturais. Como pode ser também um grupo de pessoas cantando numa roda juntos. Então, eu posso dizer que, atualmente, existe um pensamento muito forte que a cultura é algo de elite, algo que representa, e ela tem sido, sim, muito tratada assim. Pessoas procuram coisas para dar mais valor a si mesmo, mas a cultura ela não se representa somente a isso. Pedro, nesse sentido, práticas como a destruição de monumentos, saques de obras de arte ou apropriação de tradições alheias, elas podem ser consideradas, então, apenas ataques materiais ou elas também são formas de desmoralização e imposição simbólica? A destruição de bens, historicamente, ela não começou por... Historicamente, ela não começou pela simplesmente vontade de roubar os objetos, de uma noção de que aquilo iria desmoralizar aquele povo. O ataque, o conflito, a guerra existem há milhares de anos, muito antes do entendimento de arte e cultura desses processos. Os processos de arte e cultura já existiam, mas o entendimento do que era aquilo e da sua importância de serem defendidos não existiam. Então, ao longo dos anos, foi se refinando o entendimento do que seria a humanidade, da importância das coisas. E na medida que isso acontecia, também ocorreram que esses processos foram ficando cada vez mais complexos em seus planejamentos. Não era mais uma questão de ir para uma aldeia e destruir toda a população. Era uma questão de necessidade de humilhar aquele povo, sabendo que aquilo teria um efeito gravíssimo, devastador, e era esse efeito que eles procuravam. Então, seria uma resposta muito fácil falar que sim, mas é uma questão muito além disso. Isso nos leva a um dos momentos mais marcantes da história, o colonialismo. Entre o século XVI e a contemporaneidade, o mundo viveu um processo brutal de expansão colonial, liderada por potências europeias como Portugal, Espanha, a França e a Inglaterra. Esse processo não foi apenas territorial ou econômico, mas também foi cultural. E durante a colonização, uma quantidade imensa de bens culturais foi saqueada e levada para museus europeus. Exemplos disso são máscaras africanas, estátuas asiáticas e também artefatos indígenas. Vinícius, como que o processo de colonização contou com culturas tão diferentes? Bom, esse processo, a gente precisa compreendê-lo nas suas diversas dimensões, como você mesma disse, né? Não foi somente um processo de contato, de expropriação econômica ou de exploração da mão de obra que viria a ser escravizada, mas passa por um primeiro momento de desumanização daqueles povos que estavam nos lugares que os europeus chegaram. E esse é um ponto-chave para a gente compreender esse processo de apropriação, porque, num primeiro momento, você desumaniza aquele povo que está vivendo naquele lugar, ou você infantiliza aquele povo que vive ali, para que você possa dominar, exercer o domínio, seja do território ou dos modos de viver daquela população. Então, esse encontro que, por vezes, naquelas palavras das figuras defensoras do colonialismo, era um encontro multicultural, ele não tinha nada de multiculturalismo.
né? Ele tinha um processo de imposição de uma determinada cultura em detrimento de outras, por um lado, e um esvaziamento daquilo que se entendia enquanto uma cultura do outro, né? Então é interessante a gente notar que se nós vamos nos museus hoje e vemos essas peças, num primeiro momento, essas peças não eram entendidas enquanto pertencentes a um elemento de cultura, mas exatamente na ausência delas, né? Ou seja, aquele povo não tem cultura, portanto ele não pode produzir nenhum artefato cultural, ele não tem não é nenhum povo, né? Então esse processo ele é muito profundo porque ele autoriza o saque, ele autoriza o roubo, a pilhagem. E a perversidade desse processo é que na contemporaneidade, como você menciona, nós colocamos, né, por exemplo, o Museu Britânico e outros museus na França, por exemplo, colocam esses povos que são donos desses artefatos também como povos incapazes de tomar conta dos seus artefatos. De dizer, olha, não vou retornar o determinado artefato, porque aquele povo não tem condição de tomar conta daquilo e aquilo é um patrimônio da humanidade. Mas o que permitiu que aquele artefato saísse daquele local e fosse para o Reino Unido, França, enfim, foi a produção da desumanização daquele povo. Então agora é patrimônio da humanidade, mas antes era de um povo que não era nem humano. Então essa é a grande questão desses objetos e o elemento do colonialismo que eu acho que envolve nessas questões. Mas o colonialismo, ele não acabou com a dominação cultural. Ele apenas mudou de forma. E é aí que entra o cinema. No final do século XIX, o mundo conheceu uma nova forma de arte, que é o cinema. E ela rapidamente se tornou um instrumento poderoso para contar histórias e também construir imaginários. Mas, afinal de contas, quem teve o controle sobre essas narrativas? Em um mundo completamente hierarquizado, as produções do norte global, como dos Estados Unidos e da Europa, dominaram as telas, enquanto os filmes feitos por países periféricos do sul global foram marginalizados. E o resultado disso foi que a cultura periférica ficou silenciada, enquanto foi criado um padrão hegemônico de representatividade. João, como que o cinema virou um instrumento de poder? Então, o cinema, ele vem como uma forma de democratizar a arte de uma maneira que nunca tinha sido feita antes, porque ele é um espetáculo feito para as massas. Geralmente, a arte era vista como algo apenas para as elites, desde os tempos medievais e até os tempos atuais também vemos isso, mas nunca antes tinha sido feito algo que você conseguiria ver com tanta rapidez, que você conseguiria ver sem precisar ter um letramento tão avançado, porque os livros antigamente tinham uma linguagem que não era nada acessível. Até a poesia, a gente pode citar na época medieval, era feita para as elites apenas. Então o cinema, ao conseguir pegar as porções mais marginalizadas da população e colocar numa sala por um preço não tão caro, com uma linguagem visual que é fácil de ser compreendida, com uma linguagem verbal para aquelas pessoas que não têm acesso à leitura, ele acabou se disseminando como algo muito rápido, assim, no mundo todo, sabe? Porque é muito mais prático, realmente, você conseguir ir nessa sala, ver esse filme, do que consumir outros tipos de arte. A arte, e principalmente o cinema, devido ao seu alcance popular, não apenas representa realidades, mas também contribui para influenciá-las, funcionando como um espaço de assimilação de valores. Com isso, tal lógica explica por que Hollywood foi mais do que uma indústria de entretenimento, já que ela transformou em um dispositivo de legitimação da hegemonia estadunidense, difundindo ideias como o sonho americano e o American Way of Life, como universais e também desejáveis. Aí, João, até que ponto Hollywood influenciou a forma como o mundo enxerga os Estados Unidos? Então, Hollywood com certeza influenciou a visão que o mundo todo tem dos Estados Unidos. Assim como qualquer indústria, assim como qualquer empresa, ela vai sempre procurar o lucro. Então, nos primórdios de Hollywood, foi muito perceptível como os filmes foram usados como uma maneira de capitalizar o que está sendo transmitido naquele filme, isso é algo que pode ser até visto nos filmes de hoje. Isso contribuiu com uma forma de uma hegemonia local. Mas falando mais de uma questão mundial,
gostaria de citar principalmente o contexto da Guerra Fria. Os Estados Unidos e Hollywood conseguiu fazer uma narrativa que colocassem os seus inimigos, nesse caso a União Soviética, como vilões de uma história em que eles são protagonistas. E eles continuaram a fazer isso por anos e por anos. Esse poder de conseguir se estabelecer como o herói de uma narrativa que está sendo escrita é algo totalmente utilizado por eles, que foi transmitido para o mundo todo. A gente vê isso até em filmes atuais. Eu gosto de citar muito um que chama Sniper Americano, que é um filme que vende a ideia de um herói de guerra estadunidense que, em meio de uma crise, de uma guerra que está sendo muito prejudicial às pessoas, que deveriam estar sendo o debate da guerra em si, isso é colocado de lado para evidenciar o papel desse homem como um grande herói, sabe? Isso a gente consegue ver até hoje. Claro que cada país vai, entre aspas, impor sua cultura, impor o nacionalismo no filme, mas até que ponto que isso não vira um armamento para conseguir deturpar o que de fato está acontecendo no mundo, sabe? Então, com certeza, Hollywood influenciou e provavelmente vai continuar influenciando muito a maneira como o mundo vê os Estados Unidos. Aí a gente consegue entrar numa questão que justamente linka essas duas coisas que foram faladas. Por o cinema ser algo mais democrático e por ser algo que as massas, em sua maior parte, têm até que um acesso, ainda que exista muita desigualdade no mundo e falta de acessibilidade à arte, ela também consegue vender e também consegue impor toda essa visão, toda essa narrativa a muitas pessoas. Então, vai muito mais além do que algo que está sendo transmitido apenas por uma porção do mundo. Essas coisas, essas narrativas dos Estados Unidos como um herói mundial, como o American Way of Life sendo algo correto, entre aspas, acaba indo para o mundo todo. Influencia as características e as vivências de várias nações em um mundo das mais diversas culturas. A nossa cultura tem perspectivas que foram influenciadas por esse American Way of Life, sabe? A propaganda, por exemplo, de cigarros é algo que foi induzido na televisão estadunidense e foi transmitido para cá, apesar de atualmente ser mais restrita. Então a gente consegue ver como que isso se espalha de uma maneira muito rápida ao redor do mundo. Tudo que conversamos até agora influencia a nossa realidade e é por isso que precisamos olhar de forma crítica para as relações de poder. Então, diretores, eu gostaria de saber o que vocês fariam de diferente para diminuir as desigualdades e aumentar as representatividades no comitê de vocês. Bem, para conseguir aumentar essa representatividade, a gente tem que ver uma questão dentro da produção dos filmes e como esse filme vai ser distribuído, principalmente na premiação internacional, que é o Oscar, que é o tema do nosso comitê. Porque de nada adianta ter um filme que, por exemplo, vai abordar alguma cultura que é marginalizada, alguma cultura que não é frequentemente vista no cinema, mas que na produção dela não conte com pessoas que realmente passam por esses problemas ou que estão inseridas nessa cultura, porque a gente acaba valorizando de uma maneira que não impacta tão forte pessoas trabalhadoras, pessoas que podem contribuir com essas questões dentro da produção de um filme. E também de nada adianta que esses filmes sejam realizados com essas produções efetivas, com essas pessoas que participam da história que estão sendo contadas, se ele não vai ser nomeado e se ele não vai estar presente nas premiações como Oscar, entende? Então é uma questão de entender como que isso vai ser feito de uma maneira interna e de uma maneira externa. Você tem, sim, primeiramente, que incluir questões verídicas, você tem que incluir uma pertinência muito boa e uma pertinência cuidadosa para tratar a arte de uma maneira fidedigna às culturas e às situações mundiais, mas você também tem que achar alguma forma de valorizar isso por meio de premiações que não só incluam, porque a palavra incluir parece que você só está colocando de uma maneira, mas que consigam representar para o mundo todo o que não é frequentemente representado pelos grandes nomes hollywoodianos. Então, para ter mais diversidade nos mega-eventos, é realmente questão de ouvir essas pessoas que não estão sendo incluídas. Ceder espaço para que elas tenham a possibilidade de se expressar, de se apresentar para o mundo, de mostrar as suas demandas para todo mundo, porque a gente fica muito focado, muito preso naquilo que é mais popular, mas também o que não necessariamente acaba trazendo mais visibilidade para os outros grupos. Então, realmente a questão mesmo de você
dar esse ouvido para as pessoas poderem falar, para essas pessoas poderem se expressar. Porque esse é o melhor jeito de diversificar os mega eventos. E também, além disso, de só dar ouvido para as pessoas, também dar o suporte, dar a assistência que eles precisarem. Porque muitos podem estar questão de vulnerabilidade, questões econômicas difíceis, e acaba que o mega evento pode ser a chave deles para eles poderem alcançarem algo melhor. Então, uma coisa acaba se beneficiando a outra. Dando oportunidade para essas pessoas, você acaba melhorando a qualidade de vida delas, que vai acabar trazendo mais pessoas minoritárias com outros problemas para os mega eventos, e assim vai continuando o ciclo. Então, atualmente a própria Unesco já é uma questão já participa de um processo de unificação dessas ideias, de tentar reduzir esses impactos causados pela colonização. Podemos citar também que muitos desses países que antes se orgulhavam de ter todas essas peças, muitos deles já aceitam um processo de devolução. É muito comum, sim, esses países acabarem devolvendo. O Vaticano, durante o papado do Francisco, ele aceitava a devolução de diversas peças que eram pedidas. Foi uma das grandes marcas durante o seu papado. Então, isso em si só já é algo que colabora bastante. Outras questões são as organizações, instituições que zelam pela proteção desses bens, que lutam pela igualdade. E além também do que parece algo bobo, importante, são os países pedindo a devolução. Antes, há pouco tempo atrás, não era um pensamento necessário, principalmente da ideia depois da pós-colonização, não se pensava no desejo de repatriar esses bens. Podia até existir entre a população, mas não era algo que o próprio governo fazia. E atualmente é algo que você vê muitos países tendo esse interesse. O próprio Brasil, o México, a Grécia também, que é um país que está na Europa, mas tem muitos desses objetos que desejam se repatriar. É isso, gente. Esse foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido. E obrigada, professor Vinícius, por ter participado, e também aos diretores.